Fala galera, vamos lá corrigir aqui o simuladinho 09, tá? Vamos corrigir o simuladinho 09 sem demora. Vamos lá. Um halterofilista ergue verticalmente um halter de massa M por uma altura A, com uma velocidade constante V1. Ele repete o mesmo procedimento, porém com uma velocidade V2 maior que V1, ou seja, mais rápido, tá? Então depois ele faz de novo, mas faz mais rápido. As relações entre trabalho realizado pelo halterofilista sobre o halter, quase que não sai, entre as potências P1 e P2 despendidas nos dois movimentos, respectivamente. Então ele quer saber a relação dos trabalhos realizados pelo halterofilista, quase saiu de primeira, sobre o halter e as potências, tá? Vamos lá. Esse trabalho, quando você levanta algo, é o trabalho da força-peso, tá bom? Esse trabalho mecânico é o trabalho da força-peso, tá? Tanto que a velocidade é constante, porque a força que você faz é igual ao peso, tá? Se a força que você faz tem o mesmo módulo do peso, então o trabalho dessa força vai ser igual ao trabalho da força-peso, beleza? Então vamos ver aqui o trabalho da força-peso. mgh. Bom, nas duas situações, ele falou que repete o mesmo procedimento. Então é a mesma massa, a mesma gravidade e a mesma altura, tá? Então o trabalho feito na primeira situação é igual ao trabalho feito na segunda situação. Letra D está fora, letra C está fora. Letra A está ok, letra B está ok, tá? Agora ele fala sobre potência também. Na potência aqui, eu preciso lembrar que potência é trabalho dividido pelo tempo, certo? Se trabalho é dividido pelo tempo, então quem for um tempo menor vai ter uma potência maior. E ele fala que o segundo é mais rápido. Se o segundo tem um tempo menor, ou seja, mais rápido, a sua potência é maior. Então, potência do 2 é maior que a potência do 1, porque seu tempo é menor, tá? Então, potência do 2 maior que a potência do 1 não tem, mas tem que potência do 1 é menor que potência do 2, tá? Se a do 2 é maior, então a do 1 é menor. Tá aqui na letra B. Ah, Pará, eu não fiz por essa fórmula não, fiz por qual fórmula? Eu lembrei também, Pará, que potência é força vezes velocidade. Ótimo, tá? Por quê? Nas duas situações, a força foi a mesma. Lembra que a força é igual ao peso, já que a velocidade é constante? Então, a mesma força para cima é igual a mesma força para baixo, que a resultante é zero. Então, a força nas duas situações é a mesma. Só que na segunda situação a velocidade foi maior, tá? Se a velocidade for maior, então a potência é maior. Então, na segunda situação, potência 2 é maior que a potência 1. Se a potência 2 é maior que a potência 1, a potência 1 é menor que a potência 2. Chegamos à mesma conclusão, tá? Então, você consegue fazer isso pelas duas fórmulas. Fechado? Então, a 37, letra B, foi. Vamos para a próxima. 38. Blocos de construção são utilizados frequentemente em sessões de terapia ocupacional, de modo a desenvolver competências físicas e cognitivas em crianças. Esse tipo de brinquedo pode apresentar peças simples, coloridas ou de diferentes formas geométricas. Não sei se vocês já viram, uma que pode ter uma esfera, ou ter um cubo, né? Um terapeuta ocupacional, com o intuito de estimular a coordenação motora de uma criança, propõe como atividade a construção de uma torre de blocos cúbicos de peso P idênticos. Ó, peso P idênticos. E a aresta A, tá? Então tenho aqui
ao invés de desenhar um cubo, vou desenhar um quadrado, mas lembrar que esse quadrado é um cubo, tá? Então ele tem um peso P e tem uma aresta A. A construção da torre deve ser realizada empilhando os blocos cúbicos que estão originalmente espalhados no chão, de forma individual, uns sobre os outros. O trabalho total do peso realizado pela criança necessária para a construção da torre por 5 blocos é expresso por... Estranho, né? Vamos pensar aqui. É uma torre de 5 blocos, certo? Então vamos lá. Aqui é o chão, tá? O primeiro bloco está no chão. Então eu não precisei subir, eu não precisei levantar. Então aqui não teve trabalho de força-peso, tá? Agora, vamos botar outra caneta aqui para você não se perder. Quando eu boto o segundo bloco em cima, vai ser peso vezes essa altura A, tá? Então, o trabalho da força-peso... trabalho da força-peso é peso vezes aresta? Não. É mgh. Mas o que é mg? É peso. E o que é esse h? É altura. E qual é a altura aqui? É A, tá? Então, o trabalho da força-peso realizado por levantar esse bloco vai ser 1P vezes A. Beleza? 1PA. Quando eu fazer isso com o terceiro bloco, ó, terceiro bloco, a altura aqui já vão ser 2 As. Então, aqui vai ser peso vezes altura. Peso vezes 2A. Então, aqui vai ser 2P vezes A. Tá entendendo? Se eu seguir essa lógica, para botar o terceiro aqui, tá? Vai ser uma altura de 1A, 2A, 3A. Então, aqui vai ser peso vezes 3A. Então, vai ficar 3PA. Já estou com 4, tá? Quando eu for botar o quinto, de quanto que vai ser a altura? Fala para mim aí de quanto vai ser a altura. Exatamente, 4A. Tá? Então, vai ser peso vezes 4A. Vai ser 4P vezes A. Ele perguntou o trabalho total dessa força-peso. Então, vai ser 1P vezes A mais 2P vezes A mais 3P vezes A mais 4P vezes A. Precisa fazer isso aqui? Não. É só para demonstrar para você, tá? Para ficar bem didático. Então, o trabalho total da força-peso vai ser 4, 7, 9, 10. 10 peso vezes A. 10 PA. Tá? Opa! Foi não. 10 PA. Resposta, letra C. Tranquilo? De boa? Uma questãozinha meio chatinha, né? Mas é desse jeito que era para ser feita. Fechado? Vamos agora, sem demora, para a próxima questão. Próxima questão. O complexo de Henriborden, localizado no sopé da Serra do Mar, em Cubatão, é composto por 2 usinas de alta queda, 720 metros. Então, isso aqui é a altura da queda, 720 metros. Denominadas externas e subterrânea, com 14 grupos de gerador que são acionados com uma turbina Pelton, perfazendo uma capacidade instalada de 890 megawatts. Essa é a potência instalada. Para uma vazão de
160 metros cúbicos, isso aqui é o volume d'água, tá? A cada segundo. Esse é o tempo que tem essa queda d'água, tá? Então vamos lá, são 720 metros, que aí a cada segundo cai esse volume de 160 metros cúbicos d'água. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado e que cada metro cúbico equivale a 1 vezes 10 a terceira quilograma, o rendimento das usinas do complexo R-Border, dado pela relação entre capacidade instalada e energia desenvolvida na queda, é de aproximadamente... Então, já deu um bizu ali para você, tá? O rendimento é dado pela relação entre capacidade instalada e a energia total desenvolvida. Por quê? Essa energia que, quando a água cai, essa energia potencial gravitacional. E ela depois se transforma nessa energia instalada, de 890. Tá? Então, primeiro vamos calcular essa energia de queda. Essa energia de queda a gente calcula pelo trabalho da força-peso. Tá? Sempre assim, gente. Sempre quando tiver esse tipo de questão envolvendo queda d'água, essa energia de queda é o trabalho da força-peso, que é o nosso mgh. Então, qual é essa massa de água que está caindo? Não sei, mas eu sei que a cada 1 metro cúbico equivale a 1000 quilograma, tá? 1 vezes 10 a terceira. Então, 160 metros cúbicos equivale a x. Então, x, multiplicando cruzado, vai equivaler 160 mil quilogramas de água. Essa é a massa dessa água toda que está caindo, 160 mil. A gravidade vale 10 e a altura vale 720 metros. Tá? Bom, você pode já fazer essa multiplicação ou pode colocar desse jeito para poder fazer o cálculo. Fechado? Você que escolhe. Tá? O que é rendimento? Rendimento... lembrando que agora eu vou calcular a potência, né? Que potência que eu vou calcular aqui? É a potência da energia desenvolvida, tá? Essa potência total vai ser o trabalho da força-peso dividido pelo tempo. O trabalho da força-peso é isso tudo, tá? É 16 vezes 72 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Mas eu vou deixar do outro jeito mesmo, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, para você não se enrolar. 160 mil vezes 10 vezes 720. Você poderia fazer essa conta, mas eu vou deixar desse jeito. Dividido pelo tempo, que é 1. Que vai dar exatamente esse valor aí, tá? 160, 1, 2, 3, vezes 10 vezes 720. Eu posso fazer essa conta? Pode, mas eu vou te mostrar que às vezes você acaba perdendo muito tempo fazendo essa conta. O rendimento vai ser igual a potência útil dividido pela potência total. Nesse caso, a potência útil é essa potência instalada, que é de 890 vezes 10 a sexta. E a potência total é aquele número ali bonitinho, tá? 160 mil vezes 10 vezes 720. Novamente, se você não gosta de trabalhar assim, acha feio, você pode fazer a conta, mas eu acho que você acaba perdendo muito tempo, tá? Então vamos lá. Primeiro se calcula o trabalho da força-peso. Depois você calcula a potência, que é o trabalho dividido pelo tempo de 1 segundo, que vai dar o mesmo valor. E agora você calcula rendimento. Potência útil dividido pela potência total. Olha que legal. 10 a sexta vai ser cortado com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 0. Então, vai ficar 890 dividido por 16 vezes 72. Vamos ver quanto que dá 16 vezes 72? 2 vezes 6, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, 43, como que foi? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. Vai dar 2, vai dar 5, vai dar 11. Deu 1.152, tá? Então, teu rendimento vai ser essa conta. 890 dividido por 1.152. E aí, galera, fazendo a conta aqui, tá? Se você fizer no seu rascunho, você vai achar o valor aproximado de 0,77. Para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. E aí vai achar aproximadamente 77%. A resposta que está na letra D. Pará, que questão trabalhosa? Não é, tá? Eu fiz com calma, eu fiz devagar, por isso leva esse tempo todo. Mas se você fizer aí, você vê que é tranquila. Pará, essa questão é nível difícil, eu vou considerar a média. Por que Pará? Porque ela é uma questão muito batida, entendeu? Já caiu mais de uma vez na EA, tá? Tem bastante questões desse tipo em provas anteriores da EA e é sempre do mesmo jeito, tá? Então não dá para considerar uma questão que está sempre caindo na prova como uma questão difícil. Mas pelo seu nível de trabalho, dá para considerar uma questão média. Fechado? Não é fácil, mas é média. Tranquilo? Então vamos agora para a próxima questão. Questão número 40, tá? Do nosso simuladinho 09. A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola, a partir da posição A até atingir a posição C. Então, ele estava na posição A até atingir a posição C, tá? O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição deste. Tá? Deixa eu entender. Quando está na posição 20, que é a primeira posição, a força é de 8. Quando está na posição 10, a força é de 4. E quando está na posição 0, a força é de 0. Ah, então você entende que a posição 0 é quando não tem nenhuma força, tá? Então, na posição A ela está esticada, na posição B também está esticada e na posição C não tem nenhuma força. Lembrando que a força aqui é a força elástica, beleza? Aqui tem força elástica, aqui tem força elástica, aqui é zero. O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição, beleza? O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco quando ele se desloca de A para B é... Então, ele quer saber desse momento aqui, tá? Só de A para B. Repare nas alternativas que eu tenho alternativa com sinal positivo e sinal negativo. Isso significa o quê? Que ele está esperando que você erre sinal. Então, vamos lá, vamos pensar comigo. Esticou, resistente. Comprimiu, resistente. Agora, se está esticado e você soltou, é motor. Se está comprimido e você esticar, soltou, motor. Naquele momento ali de A para B, ele está voltando para a posição normal. Então, é o soltar. Então, a força elástica vai fazer um trabalho ali positivo, tá? E não um trabalho negativo. Então, eu já descarto essas duas. Beleza? Ele quer fazer só de A para B, ou seja, da posição 20 para a posição 10. Esse de A para B, posição 20 e posição 10, é dado por essa parte da linha aqui, tá? Então, sempre que eu tiver um gráfico de força e distância, a sua área é numericamente igual a trabalho. Então, essa área aqui, ela vai ser numericamente igual a trabalho, tá? E que área é aquela? Vamos calcular então o trabalho da força elástica ali.
que vai ser numericamente igual à área, vai ser igual, é um trapézio deitado, tá? Então, base maior, essa base maior vale 8, mais base menor, essa base menor vale 4, vezes a altura, que é de 10 até 20, vale 10, sobre 2. Pará, tem um problema ali. A distância está em centímetros, então eu tenho que passar para metros, certo? Então vamos passar aqui para metros. Essa altura então vai ser 10, vai ser 0,1, né? 10 centímetros, passando para metros, 0,1, dividido por 2. Show de bola. Aqui vai dar 8 mais 4, 12, vezes 0,1 dividido por 2. Vai dar, corta aqui, 6 vezes 0,1. Isso vai dar 0,6 joule. Resposta letra A, tá? Ó, tinha menos 0,6 também, mas esse menos 0,6 é para puxar de B para A, esticar resistente, soltar motor. Então, na hora do soltar, vai ser trabalho positivo. E aí não é a área toda, porque ele não quer saber de A até C. Ele quer saber só de A até B. Cheio de pegadinha a questão, né? Questãozinha aí de nível médio para difícil. Fechado? Tranquilo? Fala aí para mim se você concorda ou não, tá? Vamos para a próxima agora? Questão 41, galera, vamos lá. Uma força constante F fazendo um ângulo de 60 graus horizontal é utilizada para arrastar horizontalmente um bloco por uma distância D. Então, tenho aqui uma situação, tá? Que eu tenho um bloco com uma força F fazendo um ângulo horizontal de 60 graus, arrastando esse bloco por uma distância D. E aí vai realizar um trabalho W, beleza? Aí depois ele fala, se o ângulo for reduzido, então tem uma situação depois. Se o ângulo for reduzido para 30 graus, o novo trabalho W', realizado pela mesma força, será D. Então vamos lá agora, botar a mesma força, só que agora botando um ângulo menor, tá? Um ângulo de 30 graus, uma distância D. E aí ele vai realizar um trabalho W'. Aí depois ele quer saber qual será essa relação, tá? Então eu vou calcular cada trabalho separadamente e depois fazer a relação, beleza? Esse trabalho aqui é o fazer direitinho com sono. Lembrando que o ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então a força é F, a distância é D e o cosseno de 60 é meio, ficando F D sobre 2. Show? Agora vamos fazer a segunda. A segunda também é fazer direitinho com sono, mas o ângulo agora é de 30 graus. Bom, o F continua sendo o F, o D continua sendo o D, e o cosseno de 30, olhando na tabela, é o raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar raiz de 3 vezes F vezes D sobre 2. Se você quiser botar FD vezes raiz de 3 sobre 2, não tem problema não, tá? Agora vem todo o esquema, fazer a relação. Para fazer a relação, eu vou dividir um pelo outro, tá? Então, eu vou dividir o trabalho W pelo trabalho W'. Quanto que deu o trabalho W? F vezes D sobre 2. Quanto que deu o trabalho W'? Raiz de 3 vezes F vezes D sobre 2. O que eu tenho que fazer ali agora? Resolver isso, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Esse FD com esse FD, esse 2 com esse 2. Lembrar que quando você corta tudo, a fração toda em um dos lados, em um dos de cima ou de baixo,
o resultado é 1, tá? Não é 0 não. Então, como eu cortei toda a fração ali em cima, sobrou 1. E aqui na fração de baixo sobrou o raiz de 3. Beleza? Então, o que eu tenho, gente? Que o trabalho W sobre o trabalho W' é 1 sobre raiz de 3. Eu sei que a maioria dos alunos está pensando agora. Opa, volta. Ah, vou racionalizar. Gente, essa não é a resposta final, então não é legal racionalizar agora. Pode, mas vai te dar mais trabalho. Faz a conta, tá? Multiplica cruzado para poder mostrar essa relação. Então, W' vezes 1 vai dar W'. Raiz de 3 vezes W, ou W vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3W ou W raiz de 3. Eu sei que eu tenho que descobrir essa resposta aqui nas alternativas. Tem? Tem. Letra A. Então, questão 41 foi também. Vamos para a próxima? Questão 42. Acredito que seja a última, tá? Desse simuladinho aqui. Um bloco de massa de 2 kg. Opa, coloca aqui, ó, 2 kg. Um bloco de massa de 2 kg, dá para ver ali? É puxado sobre uma superfície horizontal por uma força constante de intensidade 30, paralela ao deslocamento. O bloco percorre uma distância de 5 metros em um intervalo de tempo de 0,5 minutos. Desprezando as forças de atrito e a resistência do ar e adotando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a potência mecânica média desenvolvida pela força aplicada. Bom, potência é trabalho sobre tempo, ou força vezes velocidade. Nesse exercício, está mais fácil calcular a potência como trabalho dividido pelo tempo. Como ali é uma força constante, a fórmula que eu vou usar do trabalho é fazer direitinho. Não precisa botar o consono, porque não tem ângulo, tá? Então, cosseno de 0 é igual a 1. Então, não precisa colocar. E o tempo, cuidado que ele deu 0,5 minutos. Só que todo mundo está no sistema internacional. Então, o tempo também tem que entrar no sistema internacional. E 0,5 minutos é a mesma coisa que 30 segundos, tá? Então, eu vou usar aqui o tempo. Vamos só substituir. Agora, quanto que vale a força? 30. Quanto que vale o deslocamento? 5. Quanto que vale o tempo? 30. Mole, mole, hein, gente? Corta, corta, 5 watts. A resposta aqui está na letra C. Lembrando que pode ser 5 watts, só para poder lembrar, ou 5 joules por segundo, tá? É a mesma coisa. E aí nós matamos a questão número 42. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só chamar aqui embaixo. Tá? É a última questão, confirmam? É a última questão? Última questão, tá? Então, fique bem nos estudos e não esqueça, eu estou com você até o final da sua preparação.